Final, que nós chamamos essa obesidade ela é bem patológica, ela produz nas células gordurosas muitas que nós chamamos de citocinas inflamatórias. Então acaba sendo uma doença inflamatória, uma doença inflamatória do fígado, uma doença inflamatória principalmente dos vasos sanguíneos, né? Então você tem aquela lesão no endotélio, uma lesão no endotélio vascular, aquilo vai acumulando gordura, vai se formando uma placa de gordura dentro das artérias que vai obstruindo esse leito de passagem de sangue. Então não é uma coisa boa para se ter, não. Conclusão, essa gordura, ela não fica mais quietinha do que se sabe hoje, né? Paradinha para ser estoque de energia, né? Ela produz toxinas, vamos chamar assim. Porque são dois tipos de gordura. Essa gordura que nós temos em estoque, que é essa no subcutâneo, essa gordura não faz mal. Essa que a gente detesta, que pega aqui na barriga e fala, olha como eu tô gorda, mas né? Essa aí é um depósito fisiológico. É o único depósito fisiológico da gordura, é aí. O resto é tudo patológico. Só que quando a pessoa faz lipoaspiração, qual é que ela tira? Ela tira boa. Gente, vocês estão entendendo? Ela tira Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ela não tira a gordura prejudicial. A gordura prejudicial, Dr. Roberto Berti, é aquela que fica aonde? Fica no fígado, aquela que fica no aparelho digestivo, aquela que se deposita nos vasos sanguíneos, aquela que se deposita no coração. Até no coração? Até no coração. Você tem um aumento de triglicérides na célula muscular do coração. E isso deve levar a uma série de prejuízos da função, né? Prejuízos da função com o passar do tempo, né? E aquela gordura dentro da barriga da gente que a gente não vê, que fica ali sustentando os órgãos, exatamente, né? É essa que a gente não consegue tirar. Consegue tirar. Pela lipoaspiração. Então, gente, a gordura do bem você tira e continua com a gordura do mal. Exatamente. Então, olha, vamos pensar bem, né? Que realmente a coisa não é tão simples. O que nós temos que começar a pensar e a fazer é começar a mudar hábitos de vida mesmo, hábitos alimentares, começar a praticar esporte, porque está começando a ter uma epidemia, nós estamos vivendo uma epidemia de diabetes no mundo. De diabetes tipo 2 no mundo, que é uma doença séria, não é uma brincadeira a diabetes tipo 2. E a causa é isso, ela começa com a resistência insulínica, esse pâncreas produz para tentar vencer aquela barreira e ele acaba entrando em falência com o tempo, né? E uma mulher que engravida já obesa, ela tem um risco? Ela tem um risco da obesidade, lógico, de ter hipertensão, né, de desenvolver uma pré-eclâmpsia e tem um risco aumentado de desenvolver também diabetes gestacional. E o bebê? Se ocorrer um diabetes gestacional, são aqueles bebês grandes, né? Uhum. E são bebês que vão nascer bem, mas pode ter uma hipoglicemia pós-nascimento. Geralmente eles têm que ter um excesso de insulina circulante da mãe que vai passando para esse menino. E vamos falar então, porque realmente aqui no Mais Saúde tem assim, chovem as perguntas. Eu não entendo porque eu tenho hipoglicemia. Hipo não é baixo? Glicemia não é açúcar? Como é que eu posso ter baixa de açúcar se eu acabei de comer açúcar? Aliás, acontece justamente assim que eu como açúcar. Olha, tem pessoas que já têm uma certa deficiência na secreção de insulina pelo pâncreas, e quando ingerem alimentos com alto valor glicídico, como é o açúcar, doces, refrigerantes, os refrigerantes não dietéticos, elas ingerem, há uma absorção rápida dessa glicose pelo aparelho digestivo, né? Então vai lá no pâncreas, aquela glicose solta uma quantidade enorme de insulina, né? E essa quantidade enorme de insulina acaba levando daqui uma meia hora, 45 minutos a uma hora, a uma queda muito rápida do açúcar no sangue, a pessoa se sente mal, né? Essa glicemia cai abaixo de 70, de 60, as pessoas começam a ter sintomas. O tratamento disso é muito simples, é uma hipoglicemia funcional. Tem uma hipoglicemia também, que é uma hipoglicemia que é secundária a um diabetes que vai aparecer. O que acontece? Ela come, esse pâncreas não responde, ele não libera adequadamente essa insulina naqueles momentos que ele deveria liberar. Então esse pâncreas, como ele é deficiente, ele vai liberar um bolo mais tarde. Então aquele indivíduo que come meio-dia, 3 horas da tarde, ele começa a passar mal.
Ele começa a passar mal e não sabe o que é. Essa é uma hipoglicemia secundária, um diabetes que vai aparecer mais tarde se o indivíduo não tratar. Aham, é o sinal. É o sinal. E temos a hipoglicemia funcional, que é a mais comum em mulheres na faixa de 40, 50 anos de idade, né? Essa é fácil de tratar, é parar de comer, de ficar beliscando docinho, ficar tomando açúcar, coisas desse tipo, é muito fácil. Na verdade, tem que se consumir alimentos que tenham o que nós chamamos de baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico, tá. Sem dúvida nenhuma. E ficou um tempo sendo preconizado que esse tipo de paciente usasse frutose. Mas hoje a gente vê os artigos falando muito mal da frutose, né, Dr. Beth? O que o senhor pode estar mostrando? A frutose tem... Olha, eu trato muito de diabetes, a minha vida é tratar de diabéticos. Então, o que eu observo? Um conceito errado do indivíduo diabético. Ele come fruta, mas doutor, eu só como fruta. Eu falei, você está comendo carboidrato. Você está comendo carboidrato. Eu me lembro, o papai ele foi diabético, né? E uma vez eu fui aos Estados Unidos com ele, falei, filho, eu vou aproveitar e tomar muito suco de laranja. Começou a tomar suco de laranja, descompensou o diabetes dele, foi um trabalho, mas bebe água, né? Não fica... Não, quando eu digo para as pessoas, todos os alimentos têm os 3 nutrientes junto, carboidrato, gordura e proteína. Limão tem gordura, fica todo mundo me olhando com uma cara assim, como assim? Tem. E as pessoas não acham que carboidrato está presente na bendita da folha. Fruta é só carboidrato. Exatamente. Porque tem a frutose vindo de um mix daquela fruta, e aí eu tenho até uma listinha de alimentos com mais frutose do que glicose. Apesar que eu estava lendo que a glicose estimula a produção de leptina, coisa que a frutose não faz. Por isso que quando a gente come alguma coisa com uma fruta com mais teor de glicose, dá mais saciedade. Por isso que uma banana dá mais saciedade que uma maçã. Eu achei isso bem interessante. Mas o que a gente tem visto é a indústria utilizando muito xarope de milho, principalmente nos Estados Unidos. Tem muito. Mas aqui no Brasil, que a gente sabe que também a indústria não fica muito atrás, o que acontece? A gente começa a colocar uma frutose que as pessoas acham que é do bem porque tem na fruta, né? E tomando muito suco de caixinha, e isso também é um veneninho, né? Um veneninho, sem dúvida nenhuma. É interessante isso, né? É comum esse engano, mas doutor, fala, olha, o senhor está fazendo uma alimentação errada, mas doutor, eu como uma fatia de pão, eu tomo 2 xícaras de leite, eu como uma papaya, puxa, não é uma alimentação saudável? Falei, do ponto de vista de ser saudável, você não está ingerindo gordura animal, você não está ingerindo nada, mas o senhor é diabético, o senhor só ingeriu carboidrato, você fez uma refeição de puro carboidrato, o carboidrato do pão, a lactose, o carboidrato do leite e a frutose da fruta. Só por isso que quando o senhor vai medir 2 horas após está lá nas alturas, a glicose está lá nas alturas. Meu Deus. Então é importante de fato ter esse tipo de noção, não se enganar, ter essa orientação, e isso é importante. É folclore ou já estão falando de um diabetes tipo 3? Tem bastante estudos mostrando que você tem uma resistência insulínica a nível cerebral. Então a resistência insulínica não é só isso que nós falamos aí, já tem alguma coisa a mais a nível cerebral. E isso está relacionado com alterações de memória, alterações cognitivas que nós chamamos, né? Alteração de memória, alguns estudos aí tentando ver uma ligação entre resistência insulínica cerebral e doença de Alzheimer. Então tem muito estudo em andamento, tem bastante coisa séria sendo feita em andamento. Não se chegou ainda a uma conclusão. Você quer ver uma coisa interessante? Um trabalho muito bom que está sendo feito por pesquisadores brilhantes aí da Unicamp. Eles estão mexendo nessa área de resistência insulina cerebral. Então, por exemplo, o excesso de gordura, de ingestão de gordura, leva um termo para vocês entenderem, é uma intoxicação do hipotálamo. E esse indivíduo acaba perdendo o controle para se alimentar. Esses obesos mórbidos, eles estão começando a estudar, eles têm no centro da fome, no hipotálamo, eles não respondem mais à saciedade. Então eles ficam comendo. Isso é muito comum em alimentação muito rica em gordura. Agora, Beth, dá uma olhada. Raciocina agora que você está falando isso, eu estou
Estou divagando aqui com os meus botões. Se eu como açúcar demais, acabo formando gordura com esse açúcar, estocando na forma de açúcar. Sim. De gordura, exato. Isso. Essa gordura que eu produzo é uma gordura saturada, que é uma gordura pró-inflamatória. Se ela for se tiver resistência à insulina, síndrome metabólica junto, é a gordura inflamatória. Exato. E será que não é essa gordura também que pode vir a ter essa toxicidade no hipotálamo? Sim, é a mesma gordura, né? É o mesmo padrão de não gordura. Só necessariamente a gordura que eu como. Esse assunto aí de resistência insulínica, de síndrome metabólica, se você pega indivíduos com síndrome metabólica, sem síndrome metabólica, você pega um diabetes tipo 1 sem síndrome... Vamos lembrar o que é síndrome metabólica para o nosso ouvinte aqui do Mais Saúde que não sabe? Essa síndrome metabólica é um conjunto de sintomas, né, relacionados à obesidade abdominal. Então você tem uma obesidade abdominal, níveis aumentados de triglicérides, hipertensão arterial, quer dizer, você tem todos os fatores de riscos para desenvolvimento de doença cardiovascular associados, né, devido à resistência insulínica. A resistência insulínica é a base de tudo isso. Tudo isso é a base da resistência insulínica. Porque tem a resistência insulínica, porque nós estamos comendo errado, nós somos obesos, nós estamos ganhando peso, nós não estamos fazendo exercício, tudo isso que está acontecendo. Então, então você tem que essa síndrome metabólica, ela é um fator de risco para doença cardiovascular muito grande. As pessoas com síndrome metabólica têm um risco de ter um evento cardiovascular em 5 anos de 20%, é muito alto. Nossa, olha que interessante esse dado. É muito alto. Em 5 anos, 20%. Relembrando quando você compara com os indivíduos sem normais saudáveis. Não que ele vai ter, isso é um estudo então vamos repetir aqui, porque a repeteco é a base da memorização aqui para os nossos ouvintes. Então eu tenho que estar com um peso superior. Não, eu acho que é o seguinte: você tem que chegar em casa, pegar uma fita métrica, vocês que estão em casa, pegue uma fita métrica na altura da cicatriz umbilical, tire a sua circunferência abdominal. Umbigo, gente. Umbigo. Mulher tem que ser abaixo de 88. Vixe. E homem abaixo de 102. Gente, não é fácil, hein? Diagnóstico de síndrome metabólica dá para ser feito com uma fita métrica. Gente. É só medir a circunferência abdominal. Tá, esse aqui é um item. Isso. Outro item importante. Triglicérides aumentados, né? Glicemia de jejum aumentada. Tá, aumento. Hipertensão. Mas para você colocando já de cara esse centímetro já pode ser um grande preditor. É um screening, né? Já é aquele screening. Opa, olha essa barriguinha aí. Gente, então lição de casa do Mais Saúde hoje. Acabando o programa, centímetros. Pega a fitinha métrica. 88 para você, menina. Olha que não é fácil, hein? Porque, olha, a gente passar de 88, dois palitos, como diz uma amiga minha, né? E 102 para os homens. Isso. E a gente vai contar nos dedos os que vão passar desse screening. Agora, Dr. Roberto Betti, uma perguntinha. Esse negócio de resistência à insulina, quer dizer que ela ocorre também porque eu fico com muito mais insulina circulante e menos receptores? Porque você está com mais insulina circulante e esse excesso de insulina circulante, ela não vai para a via normal. Né? Você tem uma parte encaixa no receptor, mas a outra sobra. Aquela que sobra, ela sai pela esquerda, vamos dizer, e vai ter efeitos deletérios no organismo. Agora, eu posso ter receptores que não estejam, assim, eficazes? Não, isso é muito raro. Existe, de fato, doença associada a defeitos nos receptores de insulina. Mas são doenças raríssimas. Quer dizer, o que na verdade acontece é o excesso de produção para um número que Deus fez a gente, com um número X de receptores, para dar conta daquilo que a gente tinha que fazer com normalidade no organismo. Tá, porque na obesidade, quando você adquire na fase adulta, o adipócito, que é a célula gordurosa, você não aumenta o número de células gordurosas, você aumenta o volume delas, mas os receptores que você tem na membrana dela não aumentam proporcionalmente ao volume. Perfeito. Entendeu? É isso que acaba acontecendo. Quer dizer, é uma célula que nem um elástico, uma bexiga. Uma bexiga. Então, essa visualização é perfeita. Então, uma bexiga, quando ela está pequenininha, que ela tem ali 4 portinhas. Isso. Se aumentou em 10 vezes aquela bexiga, se aumentou o volume, continuam as 4 portinhas. As 4 portinhas, exatamente. Muito legal
essa visualização para o ouvinte, porque a gente tem que tentar criar mecanismos para eles estarem vendo. Verdade que metade das pessoas que hoje são portadoras até do diabetes não sabem? É verdade. Gente. Porque o diabetes é uma doença sintomática no início da doença. No início. O diabetes, ela começa antes dos sintomas se manifestar, ela começa até 10 anos antes. Começa com isso aí, com essa síndrome de resistência à insulina. Um centímetro acima do 88 para nós mulheres e 102 para os homens, hein? Porque hoje o que nós fazemos? Nós ingerimos o produto pronto, né? Não caçamos, então não gastamos energia. Você chega, vai no supermercado, pega um pedaço de pão, farinha. Agora, nós temos um aparelho digestivo muito grande. O nosso intestino é grande. O que significa isso? Nós somos, na realidade, herbívoros. Nós temos que digerir mato. Nós temos que digerir mato. Nós temos um aparelho digestivo que é para digerir mato, né? Então você já pega um aparelho desse tamanho e você já ingere esse produto já pronto, que não precisa de digestão, que não precisa de nada, acaba causando tudo isso. Nós estamos comendo errado. Tudo essa alimentação inadequada. É inadequada. Então, o grande detalhe para essa população que talvez esteja nos ouvindo, que já está a caminho do desenvolvimento ou até já tem esse diabetes e ainda não sabe, aproveitar todas essas campanhas, porque a mulher até vai ao médico com mais frequência do que o homem, isso eu reparo muito. E o homem, muitas vezes, demora muito tempo tem que estar passando muito mal para procurar o bendito do médico. Olha, não faz o check-up regular. Existe, e isso é verdade. O clínico da mulher acaba sendo o ginecologista que ela passa anualmente, né? Mas as mulheres, elas são muito pouco aconselhadas pelos ginecologistas para às vezes reduzir peso, para parar de fumar. Isso é uma coisa importantíssima. Para tomar estatina. É importante que você tome isso eu tenho falado muito no tomar aspirina, tratar da hipertensão, porque se você o risco relativo de uma mulher diabética em relação ao homem diabético de ter doença cardiovascular é 5 vezes maior na mulher. Vocês estão vendo por que hoje... 5 vezes maior na mulher. Você perde aquele efeito protetor após os 50 anos dos estrógenos. Então é muito importante nessa faixa. Tá, assim, sendo seguida e observando isso. Dr. Beth, eu gostaria muito que a gente continuasse esse tema agora, nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo, mas eu gostaria muito que a gente continuasse por esse tema assim que nós voltássemos, tudo bem? Tudo bem. Então, gente, já nós voltamos nesse assunto tão interessante que é a pauta de hoje do Mais Saúde, com o Dr. Roberto Beth, doutor em medicina pela Universidade de São Paulo e coordenador do Centro de Diabetes e Doenças Metabólicas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e médico assistente do Núcleo de Diabetes e Doenças Cardiovasculares do INCOR. História vai contar o que você se tornou. Os amigos vão se lembrar de tudo que você sonhou. O amor vai aumentar à medida que o tempo passar. Uma palavra, um olhar, um abraço que pode curar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim.
momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar. Só você vai entender quando eu começar a tremer, pois houve um tempo e um lugar que Deus decidiu nos plantar. Tudo que vivi pulsa dentro de mim, momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar. Momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar. Tudo que vivi pulsa dentro de mim, momentos pra recordar. Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Deus sabe que a gente se prepara, Deus sabe que nós estamos com Ele, que muitos, se Deus quiser, todos nós somos homens e mulheres de oração. Deus sabe, mas quando a dor aperta, as coisas mudam de figura e a gente se afoba, e no meio do nosso se afobar, a gente perde Deus diante dos nossos olhos. Você não tem dias assim na sua vida? Queria não ter saído da cama hoje, já aconteceu? Engraçado que às vezes Deus até dá esse sentimento para a gente quando a gente acorda, não é? E a gente diz, bem que eu senti quando eu acordei, devia ter ficado na minha cama. Mas não, Deus não queria que você ficasse. Ele queria que você levantasse e vivesse o seu dia, mas Ele já te preparava dizendo, não te afobes. Vencendo aflições, alcançando milagres. Dia 26 de novembro, 24 horas de oração, com sacerdotes rezando por você e pelas suas intenções. Programe-se para viver a próxima maratona de oração na Rádio América, com o tema Preparai o Caminho do Senhor. Um dia inteiro de oração com sacerdotes em todos os programas rezando por você e pelas suas intenções. Dia 26 de novembro, iniciando com a Santa Missa à meia-noite, transmitida pela Rádio América. Interaja conosco por telefone ou através das nossas redes sociais. Fique ligado na programação da América. Maratona de oração, dia 26 de novembro. Preparando o nosso coração para acolher Jesus que chega até nós. Dia 26 de novembro, às 0 horas, Maratona de oração na Rádio América. Prepare o seu coração. O Santuário do Pai das Misericórdias é um sonho de Deus. Agradecemos a você que tem rezado, que tem construído essa história conosco. Você também pode fazer a sua doação em dinheiro. Banco Bradesco, agência 3373, dígito 1, conta corrente 4.200, dígito 5, em nome da Fundação João Paulo II. Santuário do Pai das Misericórdias, o sonho do coração de Deus que alcança o coração do homem.
O bate-papo mais descontraído do rádio, você ouve a qualquer momento em nossa programação com o Padre Léo. Rádio América. Aonde está a fé de vocês? Por que vocês são tão medrosos assim? A boa do dia, um jeito diferente de falar de Deus. Rádio América. América. Neste ano da fé, respondamos a Deus através do exercício da nossa fé, do nosso testemunho, esperança e fidelidade. A fé é Deus que se revela, transforma a minha vida nos sacramentos, eu respondo a isso por um comportamento moral e então retorno a Deus na oração, na adoração, na entrega. Ano da Fé. A canção nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Hoje está assim interessantíssimo, hoje especialmente falando de diabetes e todas essas doenças da modernidade, como se fala, né? Síndrome metabólica, falando de resistência à insulina. E no bloco anterior, o Dr. Roberto Betti, que é o nosso convidado de hoje, estava comentando do universo feminino quando entra a menopausa. Datazinha complicada para as mulheres, não, doutor Betti? É bastante, sim. É bastante. Há a queda do estrógeno, há uma série de transformações no organismo feminino. E o estrógeno, o que é bastante importante, tem em consideração que o estrógeno parece que de fato tem ele é um protetor cardiovascular na mulher. Não que a mulher deva tomar estrógeno pós a menopausa, em função de outros problemas, câncer de mama, câncer de endométrio. Aí, isso é muito particular, é muito individualizado. É individualizado, cada um. Exato, cada um é um. Mas o que acontece? O risco relativo na mulher de ter uma doença cardiovascular, após a menopausa, ela se iguala à do homem. Gente, olha ela se iguala à do homem. E se a mulher é diabética, ela aí vai ter um risco relativo até 5 vezes maior do que o homem diabético. Isso é importante deixar bem claro. E o que acontece? As mulheres elas são muito pouco aconselhadas, em função dessa proteção anterior, a tratar esses fatores de risco. Mulher não. Então a mulher é muito menos aconselhada a deixar de fumar do que o homem. Elas tomam menos estatina do que os homens. A estatina, para quem não sabe, são medicações para se abaixar o nível de colesterol sanguíneo. Elas tratam menos a pressão, elas tomam menos medicação para pressão do que o homem. Isso é falta de adesão? Não é. Acho que é falta de orientação mesmo. De orientação mesmo. Porque o que eu vejo muito no consultório, não quero tomar remédio para colesterol. Exatamente, existe uma resistência em relação a isso. Esses remédios para colesterol mudaram o curso, a mortalidade diminuiu, o curso da doença cardiovascular. A mortalidade cardiovascular caiu assustadoramente com o uso dessas estatinas. As estatinas são anti-inflamatórias. São anti-inflamatórias, porque a doença arteriosclerótica é uma doença inflamatória subclínica. Quando você pega um indivíduo com doença arteriosclerose, tem um marcador, que é a proteína C reativa, você vai ver esses marcadores, os marcadores de inflamação são elevados. A hora que essa pessoa toma estatina, você vai dosar você vai repetir esses exames depois de 6 meses, caem todos. E entendeu? gente, não é só anti-inflamatório para aquilo, é que nem a insulina, que sobrou, vai num monte de lugar, então vai fazer bem num monte de lugar. Eu vejo essa dificuldade no consultório, essa falta de adesão, esse preconceito. É um preconceito. Mas dizem que dá dor. Não, dor muscular, dizem que dá. Não, é muito pouco. É muito raro. A incidência é rara. E você sabe que eu li um trabalho interessantíssimo que era um grupo de pessoas que não podiam tomar estatina porque estavam com dores musculares. Só que eles foram dosar a vitamina D desses pacientes
E a maioria estava, como toda a população do planeta, né? Estava com a amígdala debaixo. Eles, então, suspenderam essa estatina, suplementaram durante 6 meses até voltar a um nível bom, né? Não aquele nível do 30, o nível entre o mediano, né? E depois reintroduziram a estatina. 80% não teve mais dores. Olha que número bárbaro. Vão tendo os estudos estudos vão sendo concluídos e você vai observando que às vezes você tem que corrigir algum fator. Exato, mas tente, né? Quem precisa, porque os níveis elevados, a gente só consegue diminuir até 30% do colesterol via a alimentação. É muito pouco, não é nem isso. Não é nem isso, o colesterol não dá bola pra dieta. Quando ele é genético, não dá mesmo. Tem jeito. Só naqueles indivíduos que são hiperabsortivos. Quer dizer, o intestino dele absorve muita gordura. Aí sim. Mas tem muita gente com alimentação tão errada, Beth, que a gente consegue até fazer alguma coisa, mas é o que o Roque fala. Eu dou 3 meses, mas mais do que 30%. Mas o pessoal chega com colesterol que não tem jeito, tem que ser com medicação. Porque a estatina, ela não tem só o efeito de abaixar o colesterol, ela tem um efeito que nós chamamos de efeito pleiotrófico, que é de melhorar essa inflamação no endotélio vascular, entendeu? Então isso é muito importante. Então o conselho que eu posso dar aqui não tem esse preconceito de tomar o remédio quando ele é bem indicado. Perfeito. Quando ele é bem indicado. Não vai ficar tomando remédio à toa aí que não precisa. Mas quando um remédio é bem indicado, você tem um nível de colesterol aumentado, mesmo que seja pouquinho, trate. O benefício é muito grande. E vocês viram, então, olha, o Dr. Beth disse que aumenta em 20% as chances em 5 anos de um homem diabético, né? Ou homem e mulher. Não, dos diabéticos com a síndrome metabólica. Com a síndrome metabólica, né? Social. Com a síndrome de desenvolver um evento cardiovascular. Só que nós, mulheres, superamos esses homens a partir do momento 50 anos de idade, que estamos entrando em menopausa. Então, primeira coisa, descobrir se você tem ou não diabetes. Então, não deixar de fazer seu exame anual. Exatamente. De glicemia, não só de glicemia, dosar o colesterol. Fazer os exames clínicos normais. Que é o mínimo que qualquer posto de saúde faz. Faz. E eu tenho outra coisa também, para ir essas doenças, o governo disponibiliza medicação gratuitamente. Para não acontecer da pessoa ter problemas renais lá na frente, dizer, meu Deus, eu desenvolvi um problema no rim, só que ele já estava há 10 anos com diabetes, né? Exatamente. Vamos falar o seguinte. Vamos falar das 4 tias, não sei se eu chamo de tias. Vamos lá. As 4 tias do diabético. Quais são as 4 tias? O diabetes é uma doença que, com o longo do prazo, se ele não for controlado, ele leva às complicações crônicas. São as 4 tias que eu brinco. Você tem a retinopatia diabética, a neuropatia diabética, a nefropatia diabética e a complicação cardiovascular, que é a doença macrovascular. Quarteto mortal, né? Quarteto mortal. Exato, eu brinco que são as tias. As tias, Pois é. Não queiram ter. Então, por exemplo, eu não sei que tenho diabetes, mas de repente eu tenho um problema renal, eu tenho um problema, o que pode me ocorrer em termos de perturbação, ou problemas na visão, problemas nos nervos? A maior causa de cegueira é o diabetes. É a maior causa de cegueira. Em relação ao rim, é a maior causa de diálise. É a maior causa de diálise, é por diabetes. E amputação também? E também a maior causa de amputação não traumática dos membros inferiores. Né? Então, é uma doença. Eu não quero estar assustando todo mundo, porque quem se trata não vai ter isso. Exato. Agora, por exemplo, se eu não me trato, o que acontece para eu desenvolver esse problema na minha visão? Olha, a diabetes é uma doença vascular, por excelência. Então ela lesa todos os vasos, pequenos, médios e grandes vasos. Então pega a microcirculação do olho, né? Se você pegar um fundo de olho e uma retina, você vai ver todos aqueles vasinhos com aneurismas, pequenos aneurismazinhos. O que acontece com o tempo? Com o tempo esse aneurismazinho se rompe. Então vai dando aquelas hemorragias na retina, né? Então aí você começa o que nós chamamos de retinopatia. Aí esses vasos vão se proliferando.
Nós chamamos a fase mais avançada, que é a retinopatia proliferativa. Então esses vasos sanguíneos, pequenos vasos sanguíneos, eles vão se proliferando, vão fazendo microaneurismas, vão se rompendo, e isso vai levando à perda da visão. E no caso, por que eu fico sem sensibilidade nas extremidades? Aí nós estamos falando da neuropatia sensitiva, né? O excesso de glicose lesa o nervo, lesa a bainha do nervo, né? Então você começa a ter alterações na condutibilidade nervosa pelo nervo. E o principal sintoma, o sintoma inicial desse é aquela perda de sensibilidade. Nossa. Ou aquele pé que queima. Eu acho que as pessoas sabem o que é isso, quem tem. Numa segunda fase pode vir a dor, né? Pode vir a dor, e essa dor não é uma dor muito fácil de se tratar, não, né? Pode vir a dor da neuropatia sensitiva. E você pode ir num estágio mais avançado, a neuropatia motora. Você começa a ter dificuldade, você começa a ter perdas de movimento, né? Então... Beth, você sabe uma das coisas de alimento que ajuda muito na neuropatia diabética? Pimenta, porque ela destrói a substância P, então ajuda a diminuir a capsaína. A capsaína. Muito interessante isso, o alimento aí entrando de coadjuvante para aquelas fases pós-herpes. Eu acho que tinha até pomadas com pimenta, não tinha? Que se fazia? É que o nutricionista não pode entrar nada tópico, só ingerido. Tinha alguma... É que hoje você tem hoje medicações assim que estão agindo, claro, muito bem melhor do que isso, mas antigamente se fazia assim. Que interessante. E aquela pessoa que tem o diabetes tipo 2, ela pode vir a realmente chegar a uma falência desse pâncreas? Pode, lógico. E vir a ter que tomar uma insulina? Lógico, uma grande parte. Quer dizer que isso aí não tratar adequadamente que você vai evoluir. Porque o diabetes tipo 2, a disfunção pancreática, ela é progressiva. Quando você faz o diagnóstico de diabetes na pessoa, ela já perdeu pelo menos 50%, sendo muito otimista, dessa função pancreática. Nossa. 50%. Então você tem aí 50% de célula beta que produz insulina, para você trabalhar nesse Tem até um exame que a gente pode pedir com aquele Roma, né? Do Roma não tem também o beta que a gente pode pedir? Tem o Roma beta, mas talvez um exame muito mais fácil é dosar o peptídeo C. Tá. O peptídeo C é um exame que é bom para você medir essa reserva de insulina do pâncreas. Porque quando o pâncreas produz a cadeia de insulina, ela é uma cadeia, tem a cadeia alfa e a cadeia beta, e tem uma ponte ligante ali, que é o peptídeo C. Interessante, isso eu não sabia. Vou começar a dar uma olhada para você me dar uma dica disso. Então é um exame importante para você de fato decidir até a medicação. Não adianta aquele indivíduo que está mal controlado e você está insistindo com o medicamento com ele por via oral, essa dose do peptídeo C falou, eu não tenho mais insulina para responder a estímulo, vai ter que tomar insulina exógena. Pois é, então uma dúvida, por exemplo, a pessoa ainda tem um pâncreas funcionante, mas não muito eficiente, mas não está esgotado. Vale a pena entrar com insulina ou fica aquela coisa, olha lá, hein, se você não fizer a coisa certa eu vou te dar insulina, que parece que a pessoa vai ser um castigo para ela. A insulina não pode ser usada como uma ameaça para o indivíduo se tratar. Nunca. A insulina é o melhor remédio que tem para você tratar diabetes. Não tenho também preconceito com insulina. Impressionante, as pessoas não têm preconceito às vezes com quimioterapia e têm preconceito em usar insulina. Parece que insulina é o castigo. Não, insulina cega, não é insulina que cega, é o diabetes mal controlado que cega a pessoa. Olha, eu acho que é interessante. Hoje você tem insulinas moderníssimas, insulinas de ação prolongada, que dão muito pouco hipoglicemia. Eu acho tão complicado você calcular esses negócios de insulina. Você é um gênio, Beth, porque realmente eu acho muito complicado. E tem um esqueminha muito bom, que você dá uma pequena dose de insulina à noite para esse indivíduo, na hora que ele vai deitar, inibe a produção de glicose pelo fígado durante a madrugada e ajuda muito no tratamento desse paciente. Mas acontece do paciente, por exemplo, começar a tomar insulina mesmo tendo um pouco de insulina endógena? Sim, eu acho que a insulina protege, viu? Quer dizer, vale a pena. Então, quando o seu médico falar isso, não fica assustado. Protege, sim. Tá. Protege. E crianças hoje, você tem encontrado crianças diabéticas?
dentro desse diabetes que é do idoso, vamos chamar assim, que antigamente tipo 2, se chamava de idoso. O tipo 2 está começando a aumentar a incidência de diabetes tipo 2. Aqui no Brasil nem tanto ainda, mas nos Estados Unidos está preocupante. Crianças com 14, 15 anos de idade com diabetes tipo 2. Mas do jeito que está, nós vamos caminhar para isso seguramente, porque as expectativas, criança de 1 a 5 anos nossas estão com obesidade já parecida com as americanas, né? Verdade. Então daqui a pouco nós estamos assim... E tem um dado muito interessante, né? Que isso aí está começando a acontecer na China. A China, há 20 anos atrás, tinha uma incidência de diabetes de 2%. Com o desenvolvimento da China, com o boom, com o crescimento econômico da China, com a industrialização da China, com a globalização, hoje a incidência de diabetes na China é de 8% da população. Escuta, quantos milhões de habitantes tem a China? Pelo amor de Deus, e me conta uma coisa, isso está sendo associado a quê? Alimentação. Mudança de hábito alimentar. Quer dizer, a entrada da alimentação ocidental num país que não tinha esse hábito. Hoje você tem fast food na China inteira. Você vai a Pequim, é igual São Paulo, é a mesma coisa. Você vai a Xangai, é a mesma coisa. Você vai ao interior da China, é a mesma coisa. Esses fast foods estão lá, pô. E vendendo gordura pro pessoal. Existem alimentos que são insulinogênicos, que provocam mais, sem ser o açúcar? Basicamente é o açúcar. É o açúcar, É o né? açúcar, viu? Tem que ter índice glicêmico, né? Porque você vê se o indivíduo faz uma alimentação, um almoço, que ele come um prato, você pega um diabético, ele come um prato de verdura e uma carne grelhada, a hora que você dosa 2 horas pós-prandial, ela sobe igualmente como no não diabético, até um pouquinho mais. Mas às vezes uma colher de arroz explode né? A glicemia desse paciente. Pois é, e essas crianças, agora o diabetes tipo 1 também tá, como é que tá aí a incidência? Isso aí continua igual? Continua igual, não muda muito porque é uma doença autoimune, aí não tem nada a ver com peso, é uma destruição autoimune do pâncreas, aí continua mais ou menos na média. Tá. E o que mais preocupa, pra gente, já que estamos caminhando daqui a pouquinho pro final do programa, o que mais preocupa você, Beth, hoje como médico? Se você pudesse ter uma ação maior, assim, a nível federal, o que seria a ação que você tomaria? Por que caminho você tentaria controlar um pouco ou modificar alguma coisa? Olha, a epidemia é de obesidade. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho de fato de você ter campanhas mesmo, as campanhas que elucidem de fato a população, entendeu? O que causa a obesidade, mas campanhas, como foi a campanha contra o fumo, exatamente, entendeu? Uma campanha nesse nível, olha, o fumo mata, o fumo dá câncer do pulmão, o fumo, seu coração não é cinzeiro, entendeu? Quer dizer, eu acho que a campanha é nesse nível mesmo, e estimular o exercício, a atividade física, né? Eu estou muito feliz atualmente com essas ciclofaixas, ciclovias que estão colocando. Eu estou quase achando que a gente vai poder, em algumas regiões da cidade, se locomover com bicicleta mesmo durante a semana. É importante, se você pegar algumas cidades europeias, por exemplo, os países nórdicos, né, o pessoal se locomove muito de bicicleta, você vê que a população não é tão obesa, né? Você não vê uma incidência tão aumentada de obesidade. E não faz frio aqui chove de vez em quando, tudo bem, mas o nosso país é maravilhoso para a gente ter essa prática. Eu estou muito contente, porque aos domingos a gente tem esse hábito, o Rock e eu, né? Aí a gente pedala assim uns 12 quilômetros e tal, é muito gostoso. Muito bem, muito saudável isso. Eu queria muito que isso também partisse, e isso eu vejo como uma coisa positiva que está sendo modificada. Eu acho que nós estamos começando a ter campanhas aí que que a gravidade da coisa é tão grande que às vezes você não consegue medir o efeito de uma campanha, mas está já havendo uma certa modificação, sim, viu? Agora, aonde eu como nutricionista me preocupo e creio que deva sim o governo começar a atuar nisso, são as propagandas de alimentos infantis nos horários em que criança está na frente da televisão. Isso já é proibido em vários países, e aqui ainda mais oferecendo brinde
Se você comer o tal do lanchinho, o tal do joguinho, o tal do conjunto lá, sei lá como é que eles chamam. Eu acho que em nível federal também, eu acho que é muito importante são as escolas, né? Você agir pesadamente nessas cantinas de escola, que de fato só vende esse junk food, né? Só vende esse tipo de alimento. Isso que é muito importante. Eu acho que a nível federal, nas escolas públicas, o governo pode atuar muito bem na merenda escolar, dando uma merenda escolar bem saudável para os alunos, entendeu? Mostrando aulas de alimentação. E na parte educacional, olha, vocês vão podendo ter horta, já pensou que delícia? Exatamente, ensinar esse indivíduo a comer direito na escola. A ver crescer, porque é pedagógico, você vê a plantinha que cresce, que tem o seu tempo, porque hoje está tudo pronto. Você acredita que numa pesquisa, Beth, foi visto que hoje, porque as crianças de hoje são filhas de pais já de hábitos errados. Você mastiga 30 vezes, aí você quer que seu filho faça o que você não faz. Não tem jeito. Então, eu acho que uma boa ideia aqui que se poderia dar através do seu programa para os órgãos públicos é de fato que as escolas públicas e as privadas também, as particulares também, ensinam no seu currículo alimentação, Exato. Alimentação saudável. Porque inclusive está uma epidemia de doença aí por causa da alimentação, não é correto. E olha só, estava te comentando, Beth, que hoje foi feita uma pesquisa e hoje muitas crianças reconhecem batata, não aquele tubérculo com casca marrom, por incrível que pareça, é aquela palito já cortada e frita. E frita. Quer dizer, você veja, e aí tem um inglês, um britânico, o Jimmy Oliver, né, que todo mundo conhece, que é um rapaz, assim, muito bem intencionado, e ele foi para os Estados Unidos, na cidade mais doente, que foi comprovado que era o estado pior, e ele foi lá tentar ajudar. Foi quase apedrejado. Ele só conseguiu, aliás, isso é fantástico, ele só conseguiu modificar ou pedir para o locutor da rádio local, que era um formador de opinião, entrar com ele nessa briga, quando ele o levou, adivinha onde? Numa casa funerária. E ele viu a diferença de um caixão normal para um caixão de um obeso. Absurdo. Ele ficou tão assim que aí ele entrou. E uma das coisas que ele ficou que as próprias professoras ficaram bobas, porque ele foi na sala e começou a colocar os alimentos e as crianças não sabiam. Aí depois a própria professora começou por espontânea, assim, por ela mesma colocando as fotos dos alimentos. Então quando ele volta, ele perguntou: por que você está com isso assim exposto? E ela disse: não, porque eu fiquei tão chocada que as crianças não conheciam os alimentos, que eu passei a fazer parte da minha aula. Mas eu acho que sim, você tem toda a razão em relação a fazer a diferença, e começando em casa, né? Começando em casa e na escola também. Eu acho que a escola é fundamental. A escola ela não atua nesse ponto. Não. Ela não atua nesse ponto. Eu não. Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, agradecendo profundamente o Dr. Roberto Betti, doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, coordenador do Centro de Diabetes e Doenças Metabólicas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e médico assistente do Núcleo de Diabetes e Doenças Cardiovasculares do INCOR, que foi hoje o nosso entrevistado. Agradecer, enfim... Eu que agradeço essa oportunidade de ter estado aqui no seu programa, foi um grande prazer. Vamos tentar modificar alguma coisa, né? Pois é, e uma delas é você vir mais ao programa. Com muito prazer. Porque a partir do momento que a gente passa informação, as pessoas começam a se alertar. Perfeito. E é essa a função do Mais Saúde. Beth, muito obrigada, um beijo na sua filha linda e até o próximo Mais Saúde, se Deus quiser. Eu sei que Deus me ouviu, mesmo quando não lhe falo nada. Eu sei que Deus me ouve no caminho desta longa estrada, no deserto da vida.
aprendi que sofrimento